João, você fala que você é o fundador da Clinacare, mas quem é a Clinacare? Conta para quem está vendo a gente, de onde veio esse sonho que eu conheço desde Qual que é a história 2022. por trás da Qual é a Clínica? história? Da onde saiu Vamos esse contar gatilho? E de uma pessoa que não é de saúde, olhou com tanto carinho, com tanto respeito, não um aventureiro, mas um transformador. Então, conta pra gente da Clinacare. Boa. Fico muito honrado em contar, porque essa é uma parte que é a nossa base, né? E acho que poucos sabem, mas a Clinacare, ela nasce basicamente nas férias de 3 empreendedores. A gente era agosto de 2020, eu acho que a gente estava em plena pandemia, e a gente transformou umas férias basicamente em um bootcamp de prototipação, porque a gente começou a discutir ali, estava presente o Dr. Alberto Cervoni, que é um dos nossos fundadores, ele é cardiologista, e ele estava contando um pouquinho da jornada de ter o consultório próprio. E aí a gente começou a ouvir algumas dores que eram muito comuns a todos os profissionais. A gente estava nítido a barreira econômica para ter um consultório próprio. Depois a gente começou a ver que a dor do profissional que estuda para cuidar do paciente e de repente se vê com um consultório querendo fazer gestão daquele patrimônio e que não é o foco dele, né? E em terceiro lugar, a gente também percebeu uma dor em comum, que era o modelo atual de, se não for um consultório próprio, vamos falar da sublocação, é um modelo que é muito burocrático. Ele tem, normalmente, sei lá, um prazo de 1, 2 anos de contrato, exige cheque calção, fiador. Vamos começar a botar o dedo na ferida desde já, então. Vai lá, Já que é para ficar legal, você falou justamente da ideia. Então, já que a gente está compondo a criação da clínica, a ideia, ela se for ver, ela é muito óbvia. Então, eu acho que os melhores produtos vêm de ideias óbvias. A obviedade de que o profissional de saúde, não só o médico, mas o dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, o psicanalista, ele tem pouca habilidade para fazer gestão de ativo. Seja quando ele compra uma clínica, seja quando ele aluga uma clínica. São poucos os profissionais que você chega e pergunta para ele, qual que é a taxa de utilização do teu ativo imobiliário, da tua clínica? Eu acho que se a gente perguntar isso para 80% dos profissionais, pouquíssimos vão saber responder a real taxa de utilização. E aí, poxa, você no bootcamp, igual você falou, com os amigos reunidos, tem essa situação justamente porque alguém já estava passando pela mesma situação que 80% dos profissionais passam hoje no seu dia a dia. E aí, pronto, aí eu já estou dando esse ensejo, porque é óbvio que você quer resolver um problema, mas você vai resolver um problema que precisa ser resolvido. Nós vamos chegar, saiu agora, hoje é dia 8 de abril de 2024. Saiu na semana passada que o Brasil, em 2025, ou seja, daqui a um ano, a gente ultrapassa os Estados Unidos, falando um pouco do médico, mas a gente ultrapassa os Estados Unidos em médicos per capita. Então, teremos mais médicos por habitantes no Brasil do que o próprio Estados Unidos. Muitas faculdades abriram agora, novas faculdades abriram. Então, a gente começa a ter uma quantidade de profissionais extremamente grande vindo mais para o mercado. Hoje são em média de 40 a 50 mil já por ano que estão vindo para o mercado. E aí, todos esses profissionais, eles precisam justamente ter o seu espaço. E aí, você vai montar um espaço recém-formado, saindo da residência, como um especialista, ou então você, fisioterapeuta, depois de ter tido ali a sua faculdade, começar a fazer os procedimentos, e você, dentista, ter que investir em cadeira, investir em equipamento. Eu acho que é bem complexo isso. Então, como é muito complexo e poucas pessoas param para fazer, pera lá, compensa esse investimento que eu vou fazer ou eu espero um pouco? E eu acho, Pedro, que tem um ponto importante, né, que o João colocou, que eu acho que o ativo é o primeiro, é a ponta, e talvez seja mais sensível, dos recursos que um profissional de saúde precisa para exercer aquilo que ele estudou, sonhou, se colocou. Né? A gente tem um sistema de saúde e a gente está desafiado, eu há 20 anos no mercado, você provavelmente também, não vem falar que você é muito mais novo que eu, que é mentira. Ele sempre faz isso e está tudo bem. Só são 14. Mas é interessante, João,
esse seu olhar como um founder, né? Não, você vai contar um pouco mais ainda da sua história, mas o ponto de dor na saúde, ele começa pela discussão do ativo, mas o que tem por trás? Tem um profissional altamente qualificado que investiu na sua educação para prestar uma assistência, mas não veio junto com ele as possibilidades de recurso, seja o ativo fixo, em relação ao consultório, seja a habilidade de apoiar o seu paciente, olhar o paciente como um cliente. A assistência está associada a um cuidado, mas por trás do cuidado tem um indivíduo que tem uma continuidade. Então, quando a gente olha para a ClinaCare, quando eu olho, quando o Pedro olha, a gente se apaixona e aceita o seu convite para o conselho, porque eu acho que a gente precisa de mais olhares profissionais estruturados sobre o que o profissional precisa para exercer plenamente a profissão que ele escolheu. E aí vocês estavam nesse espaço discutindo primeiro uma dificuldade de consultório, mas aí o insight, como foi sair daí e se diferenciar de um movimento que já estava acontecendo? Olha que legal, vocês devem estar se perguntando, mas espera lá, quem que é o entrevistador? Quem que faz a pergunta, quem que responde? Na verdade, até antecipando já a resposta, até por nós termos hoje uma responsabilidade dessa formatação e sermos o conselho do João com outros 3 excelentes conselheiros, o João virou para a gente belo dia e falou assim, eu queria que vocês fossem nossos co-hosts. Então, quem vier falar aqui com a gente, vai ter o João e sempre ou eu ou a Lu, para poder aí estar pentelhando todo mundo e sugando um pouquinho de quem vier. Muito bem. Nós começamos bem e tem boas surpresas aí para os próximos episódios. Mas volta. Não foge, não. Depois você conta isso. Não. Conta pra gente como saiu do sonho ou da identificação de um problema, uma grande oportunidade. Boa. Acho que a primeira coisa que a gente pensou quando a gente ouviu as dores dessa jornada de ter o consultório próprio foi ver, e o outro lado, né? Falando de ativos, né? A quem esse profissional recorre? E existe já há algum tempo no Brasil o conceito de coworking médico. Então, não é um produto novo. Além do consultório próprio, o coworking médico também se tornou uma opção. Mas a pandemia nos deixou muito mais claro ainda o quanto de ativos estavam completamente funcionais e precisavam ser rentabilizados. Tinham uma ociosidade gigantesca. Então, quando a gente se deparou com essas dores do profissional de saúde e, do outro lado, um monte de ativos prontos para serem otimizados, a gente falou que a gente não precisa criar mais. Né? Não precisa montar, teoricamente, um coworking, investir em CAPEX, colocar todo mais um imobiliário parado ali para ir atrás ainda de clientes depois que está pronto, porque o cliente ele só quer entrar na hora que está pronto. Ele não quer esperar 3, 4 meses para ele poder entrar. Se tiver pronto, é melhor ainda. E foi aí que eu me apaixonei por essa tese. Por ela ter um grande impacto no custo da saúde do Brasil como um todo, porque a gente está otimizando o que já existe e está dando capilaridade a nível nacional com ativos existentes para um profissional com acesso muito menos burocrático e direto. Então, a acessibilidade à saúde se torna, acho que, um dos nossos principais valores nesse projeto. E eu acho que isso casa muito com uma fala antiga com poucas resoluções, né? Eu acho que o Pedro vai compartilhar comigo essa minha fala de dor, né? A gente fala que quer ampliar acesso e trazer eficiência aos custos do sistema. E a gente vai em N congressos, encontros, e sai com um monte de ideias e volta para o ambiente de trabalho na saúde fazendo as mesmas coisas, né? Então, acho que esse foi o momento importante pelo qual eu me apaixonei, onde, de uma maneira pragmática, e você pode até falar, fragmentada é só um pedacinho, mas é um pedaço tão importante, porque ao invés da gente sair construindo novas coisas, disputando o metro quadrado, eu trago eficiência a 2 pontas muito importantes. Uma, a quem já investiu no ativo, já montou a sua estrutura, mas tem uma ociosidade, e a quem busca flexibilidade e vai até onde está o paciente. E aí eu posso citar vários exemplos, tá? Indo para o lado prático,
acabou de colocar o esqueleto bonitinho. A hora que a gente começa a preencher esse esqueleto, a gente percebe em 2019. 2019 foi a primeira vez que a gente começou a usar um ativo compartilhado. Na época, a gente precisava de 15 consultórios na região da Paulista, quando eu estava na operadora. E, poxa, a gente encontrou um parceiro que tinha 15 consultórios. E aí eu precisava encaixar especialidades em certos horários. Ele falou, não, eu deixo esses horários livres para vocês e minha taxa de ocupação vai a 85%. Então, pera lá. Então, não é só o indivíduo, também pode ter a própria empresa, a própria operadora, a própria empresa responsável por benefícios, que ela consegue utilizar essas estruturas prontas para também... Olha quanta coisa que começa a surgir e como o sistema ele começa a se completar. E aí, óbvio, fica muito mais fácil de quem tem acesso a esse nível de segurança, a esse nível de tecnologia, a esse nível de localização, conseguir fazer uma expansão, por exemplo, de rede, sem, óbvio, precisar gastar tanto volume de dinheiro, ainda mais está acontecendo com as empresas de saúde nesses últimos 4 anos, em que acabaram investindo lá atrás, o juro elevadíssimo, e hoje a gente está vendo aí com tristeza, muitas delas não conseguindo se sustentar, porque não conseguem pagar o juro. Perfeito. E, João, esse olhar que vocês trouxeram para um primeiro problema, que era uma dificuldade desse profissional de saúde, indo ao mercado. Poxa, por que eu tenho que investir de novo, ou locar, ou recorrer a um coworking que vai ter que reinvestir sobre tudo isso, e por que não trazer eficiência ativo para quem o tem, mas não está 100% ocupado, e para quem busca essa flexibilidade. Mas a pergunta que eu te trago é, deste problema, como foi o caminhar? Como que a tecnologia entrou no jogo? E como você olha para este universo que saiu do ativo e acabou virando uma discussão super importante sobre todos os outros recursos? Boa. Eu acho que a gente começou com um foco em otimizar ativos, mas depois a gente mergulhou numa jornada dos nossos 2 usuários. Hoje a gente tem tanto o anfitrião como o profissional da saúde. E a gente, aí eu vou fazer uma analogia direta, a gente hoje vê o nosso recurso, o nosso consultório como o nosso pão da padaria. É por aí que a gente começa uma jornada. A pessoa vai lá para comprar este produto, mas ela encontra uma série de serviços de saúde que vão contribuir e agregar valor para o dia a dia dele, do profissional. Mas só fechando aqui um momento antes, quando a gente entendeu que nós não iríamos ser um coworking médico ou mais um consultório, a gente entendeu realmente que nós iríamos criar uma analogia direta aqui também, um Airbnb de consultórios. Era isso que nós estávamos buscando, uma plataforma, um marketplace que conectasse esses... Essa analogia eu gosto. Essa analogia eu gosto porque a gente está falando de qualidade. E aí, até fazendo uma deferência, o Airbnb ele conseguiu realmente manter um padrão muito bom em relação ao que você conseguia trazer ali na tela para o que você realmente tinha na hora que você abria a porta do imóvel que você alugou por um final de semana, para uma viagem sua. Perfeito. Então, eu acho que é muito boa a analogia, porque vocês precisaram criar todo um padrão de qualidade. Eu acho que não é qualquer consultório que você consegue trazer para dentro da plataforma. Não. Isso exige da gente, até respondendo uma pergunta que muitos fazem, então vocês estão concorrendo com coworkings médicos? Não. O coworking médico ele é o nosso anfitrião. Então, o padrão de qualidade que já existe numa operação 24/7 ali, que nasceu para isso, é isso que o nosso profissional de saúde vai achar na Clina. Então, existem os coworkings médicos e existem os consultórios que, por curiosidade, a gente não imaginava isso, mas 90% dos consultórios que estão na nossa base são de profissionais da saúde. Então, além da gente olhar todas as características, localização... Assim, só fazendo aqui uma explicação, 90% são de profissionais de saúde porque os coworkings respondem a 10%. Exatamente. Correto? Os coworkings são, enfim, hoje boa parte da nossa venda são de coworkings porque eles estão muito mais centralizados, existe um fluxo de
de pacientes que já conhecem aquele endereço, mas os consultórios de 1, 2 portas do proprietário mesmo, que utiliza só 2 vezes por semana e tem essa ociosidade para ser rentabilizada, normalmente são ativos que a gente tem que fazer já uma revisão de toda a parte de avaragem de funcionamento, tudo que é regulatório, né? E que cai num lugar, né, Pedro, que a gente sabe bem, que a gente sai pronto para o mercado para uma determinada função, que é cuidar do paciente, e aí a gente chega lá e fala, pera, agora eu tenho que cuidar do alvará de funcionamento, do credenciamento da minha consultória. Do ABB. Do bombeiro, de todo o processo de agendamento, enfim. Eu tenho uma caixa de ferramentas que muitas vezes tomam muito mais meu tempo do que aquilo que eu estou realmente preparado, que é assistir. Você e eu sei que hoje você tem esse papel de investidor, empresário, gestor, mas você tem a alma do médico ainda, né? Graças eu sei a porque Deus. ele é uma das pessoas que eu ligo quando preciso, mas enfim, eu acho que tem um lugar aqui importante, que é essa sensibilidade, que é um pouco do que o João falou. A partir de um problema, entender a jornada do profissional de saúde foi fundamental para qualificar, fundamental para entender essas demandas. E aí, assim, você como dor, como você vê isso impactando para o ecossistema de saúde? Eu sou um descontente por natureza. Tudo eu não estou contente, precisa ter sempre melhoria. Eu acho que um dos grandes trunfos que a gente conseguiu implementar em todos os ambientes que a gente passou foi, vamos melhorar o processo? Vamos fazer melhoria? A Lu foi trabalhar comigo porque eu precisava de uma melhoria de processo e eu precisava de alguém com a cabeça dela. Ou seja, elimina desperdício, traz uma série de fatores que pode te agregar, traz controle, traz métrica. E, poxa, por mais que a gente fale isso, é o que a Lu falou, não está sendo passado até hoje, em 2024, tá, esses preceitos numa formação de um profissional de saúde. E aí, na hora que ele sai, e ele vem todo pelado do ponto de vista administrativo, ele é literalmente abusado no mercado. Ele é abusado para equipar o consultório, ele é abusado para tentar comprar equipamento, e aí fica todo mundo meio que, poxa, é um investimento grande, faço ou não faço? Então, eu acho que essa sensação da gente dar um passo para trás e antes de tentar investir em alguma coisa, deixa eu ver quem hoje me dá suporte mesmo no mercado. Essa plataforma, ela está me trazendo quais benefícios, quais ponderações, que aí começa a abrir muito mais a cabeça. A gente não vai tirar 1 hora do nosso dia tão valiosa para vir aqui e fazer uma experiência para vocês, se não for para trazer algum benefício. A minha vontade é trazer benefício para todo mundo e vocês também, justamente para a gente mostrar algo que seja efetivo. E eu acho que tem um ponto importante que você tocou, né? Até de uma experiência anterior que nós tivemos juntos, que a gente tem por hábito na saúde complicar. Me perdoem aqui os meus colegas de trabalho, mas eu tenho muita tranquilidade em dizer que a gente acaba sofisticando o problema. E trazer essa simplificação, eu não estou falando em empobrecer a discussão, mas trazer ela para uma capacidade de implantação com simplificação faz com que a gente aprenda, ajuste e implante. Eu acho que a gente viveu um pesar ou uma sombra muito importante de ócio de execução, boas ideias com pouco patrocínio e nenhuma execução. Pós-pandemia, o que eu percebo, e aí compartilhando com vocês, é uma grande oportunidade de, ao invés de trabalhar para a tecnologia, trazer tecnologia a meu favor. Ao invés de eu construir um novo consultório, trazer um parceiro estratégico para viabilizar o meu acesso. Então, eu acho que eu aprendi muito quando a gente trouxe um universo onde se falava muito, vou usar o exemplo, e eu tenho certeza que muitos vão entender, tem que ter prontuário único. Não, eu preciso entender a jornada do paciente. Óbvio que a tecnologia, ela virá, mas como consequência. Essa colocação é um elogio a você que, sem empobrecer a discussão, simplificou uma solução que é levar o recurso para o profissional. Agora, e o desafio de ganhar a confiança desse profissional que falou, tá bom demais para ser verdade. Então, eu entro na plataforma, eu reservo um horário e atendo meu paciente na Paulista, pago por hora e só. Então, assim, porque a gente não tem essa simplificação.
A saúde, tudo é muito complexo. Como foi esse olhar cuidadoso de trazer esta simplificação, ou seja, tirar o problema do profissional de saúde Melhorar e dar os processos, trazer eficiência. Pô, olha como que isso é complexo. Aí sobrou para tua mão. E aí, primeiro, a cabeça vem da onde? Você não falou para todo mundo o que você fez. Da onde que você vem, de que indústria que você vem. Conta pra gente da onde você E veio já esse encaixa olhar. nessa teoria agora de estruturação. Boa. Acho que quando a gente percebeu que a gente estava agregando valor à jornada do profissional de saúde, quando a gente viu que ele estava livre para cuidar da sua carreira e do paciente. E todo o resto, aí começamos apenas com o consultório, que aí tem toda essa parte seja a parte jurídica de ter um contrato, seja a simplificação de um pagamento por hora, mas a gente começou a ver que eles queriam mais, o profissional de saúde e o anfitrião. E aí, só para trazer alguns exemplos, o profissional de saúde, logo de cara, ele já pediu, vocês não podem me ajudar um pouquinho aqui a trazer pacientes, um pouquinho com marketing, com as minhas finanças. Então, a gente começou a ouvir dores muito comuns entre eles, a ter uma secretária para me ajudar aqui nos meus pacientes. A gente falou, será que a gente precisa realmente desenvolver tudo isso dentro de casa? Será que a gente precisa desenvolver esses serviços um a um e a gente vai tirar o foco do nosso core, que é essa expansão dessa rede Brasil, depois Brasil afora, dando spoiler aqui, né? Mas a gente falou, não, a gente, como marketplace, a gente vai plugar o que há de melhor hoje na área da saúde e trazer diretamente simplificado para esse profissional. Então, nós nos tornamos um marketplace de consultórios que mergulha na jornada dos usuários e oferece esses outros serviços que vão facilitar a sua jornada. De forma muito, muito simples, compra rápida e aí, só para não deixar de citar para um anfitrião que muitas vezes ele quer um fotógrafo, um simples fotógrafo, que ele quer um seguro para cuidar dos equipamentos que estão ali, ou mesmo quem sabe um point of care, né? Por que eu não posso ter aqui uma estrutura de point of care uma estrutura de captação de exames? E por que a gente não traz isso daí para o anfitrião? Então, esse é o nosso segundo momento, um mergulho na jornada para a gente poder atender com serviço de valor. Você diria que a ClinaCare, então, é um hub que oferece recursos para a jornada desse profissional de saúde, seja ele o anfitrião, seja ele o consumidor do serviço, que começou pelo consultório, mas está ganhando vida própria? Você matou a charada agora, como hub de saúde. Muito bem. E Pedro, ele não falou pra gente, eu fiz a pergunta, ele me Vamos ignorou. lá. Eu falei pra ele contar pra todo mundo da onde que o cara veio, porque pra ter esse tipo de cabeça, é o que eu te falei, você é Deixa eu engenheira, contar um ela é pouquinho. processual, eu concordo, eu entendo. Agora, você não falou pra todo mundo da onde que veio Vou contar. essa cabeça. Então, vamos lá. Eu sempre sonhei em empreender, mas com empreendedorismo de impacto. Essa era uma premissa. E, acho que eu fui incentivado por uma veia familiar aí também de empreendedorismo, isso facilitou também o ingresso, mas aos 22 eu abri minha primeira startup. E era uma startup de... Faz tempo isso, hein? Não entrega não. Não entrega não. Vai voltar pra gente essa pergunta, vai voltar pra gente isso. Mas foi uma startup em uma área completamente diferente, serviço de RH, dando apoio à construção de programas de diversidade e inclusão com resultado. Então, quando eu falo empreendedorismo de impacto, acho que foi o meu primeiro contato com fundos de investimento de impacto social, que à época eu nunca tinha participado de um fundraising, de pitch de investidores, e como a gente gerava muito impacto social, eu acabei tendo essa primeira relação. E daí, já pulando quase uma década aí de difusões. Por que eu queria que você colocasse esse ponto? Por que é importante entender da onde que veio o modelo de pensamento? Não sei aqui quem já tentou fazer, o pessoal da saúde, quem já tentou fazer algum projeto de impacto social na saúde. É um caos. É um caos.
Se fazer projetos de impacto social em outras áreas já é ultra complexo, na saúde, então, é muito mais. Quando acontece, ele é extremamente preponderante. Então, a gente está falando, poxa, vamos pegar uma comunidade carente, vamos colocar lá uma estrutura de atendimento, vamos começar a mapear aqueles pacientes. Isso aqui é só um modelo que eu já participei, tá? Começa a mapear aqueles pacientes, a partir daqueles pacientes mapeados, você consegue criar uma jornada de apresentação de serviços, e com aqueles serviços que tem acesso àquela população carente que está lá, que ela justamente, você consegue o cadastro dela justamente por causa do atendimento médico, você pode prover toda a parte de regularização fundiária, você pode prover a água e esgoto, então saneamento básico, a própria questão das empresas de telefonia, que hoje, independente da comunidade, todo mundo usa a telefonia como principal acesso. Você consegue também criar justamente incentivos para que aquela comunidade seja beneficiada com tanta estruturação e tantas empresas juntas, consiga reverter em benefício. Então, assim, mas olha a complexidade que é isso. Então, para criar algo igual a Clina criou, o nível de complexidade é muito alto, porque, maravilha, a gente está falando de um ativo, só que a gente está falando de uma série de documentações, e é isso que eu queria trazer. Então, você passou pela parte social, você passou por impacto real. E aí, fica mais fácil? Fica mais fácil quando a gente sabe que o nosso propósito é realmente fazer a diferença. E quando a gente percebeu que a gente conseguiria, com um modelo de negócio altamente escalável, impactar diretamente no custo da saúde do Brasil, a gente conectou também a estratégia ligada ao ESG, né? A gente tem basicamente 2 ODS, né? 2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente impacta diretamente. O primeiro, óbvio, que é o número 3, que é saúde e bem-estar. E a segunda ODS é a número 11, que é de cidades e comunidades sustentáveis, que é exatamente deixar de gastar ou investir em ativos se a gente já tem esses ativos prontos. E por que não conectar todo mundo? Então, assim, acho que o negócio ele nasce pensando em gerar impacto, e eu trouxe isso um pouco dessa jornada de empreendedorismo de antes. E quando a gente percebeu que esse modelo era um negócio de tecnologia exponencial, eu me encorajei já com a experiência que eu tinha em rodadas de investimento, com fundos, porque é a mesma cabeça. O objetivo é que a gente invista em algo que vai gerar retorno e com grande impacto social. E eu acho que tem um retorno circular importante aí. Mas acho que tem uma discussão, só pegando o gancho até da sua própria experiência, a discussão do impacto, que diferente de quem acha a solução para um problema e o escala e rentabiliza, o impacto entende uma necessidade. Ele tem uma camada mais profunda, né? Se por um lado a saúde, por si só, é um ambiente que, ao prestar assistência, eu gero impacto, a minha dificuldade do ambiente regulado, de uma discussão de financiamento, de uma desintegração de informação, ela me limita muito. Então, toda vez que a gente olha para uma iniciativa, seja para o universo da Health Tech, quantas excelentes ideias que captaram investimento não estão mais conosco, porque elas tratavam de um problema e não entendiam uma necessidade. Por outro lado, o quão difícil é comunicar e gerar essa relação de confiança por um ambiente com poucos processos estruturados. Então aí, Pedro, eu gosto muito da sua fala, né? Não fica muito encorajado, não é tão, menos elogios, mas de trazer o processo de qualificação, trazer o universo da transparência para um ambiente que tem pouca agenda de estruturação propriamente dita, né? Então, acho que há uma expectativa enorme sobre simplificar o entendimento e a solução do problema, mas ele não fica pobre quando você entende a necessidade. Então, a necessidade é sobre ter recursos suficientes para prestar serviço à saúde. O problema agora é o ativo. Daqui a pouco é a contabilidade, a tecnologia, o prontuário de evolução, a conectividade com fontes de financiamento, sejam elas público-privada, e a gente tem uma longa conversa, spoiler para os próximos capítulos, porque eu espero brevemente que a gente traga assuntos. É muita gente boa para trazer, que já está conectada com a Clina. Mas você falou da sua experiência, falou do problema, falou como mergulhou para o entendimento da necessidade. Como foi para você
entender essas pessoas apaixonadas pela saúde, como Pedro, eu e outros, e trazer a gente para perto, né? A gente está falando do conselho, mas tem muito mais gente olhando. Com certeza. Porque não tem. com Às vezes as pessoas... às vezes, eu estou falando isso porque em 2 anos eu vi quase 200 startups, tá? Que foram me trazidas para avaliar e tudo mais. E o fundador de startup, ou até o empresário que já tem uma empresa de saúde estruturada, ele não faz ideia do que está do lado de gente chata igual eu e a Lu. Entendeu? Porque a cobrança é alta, entendeu? Depois que você faz o seu nome, você estrutura a sua carreira e você vai entrar para dentro de uma empresa, eu não vou entrar para simplesmente eu usar meu nome para alguém usar meu nome por 2 anos e eu sair e ficar por isso mesmo. Antes de mais nada, tem um custo, outro tem o custo pessoal, porque existe um desgaste na hora que tem esse convite para chamar pessoas iguais a gente, que são críticas para dentro da sua empresa. Por mais que a gente possa ter se conhecido e fomos amigos um dia, hoje a gente tem uma característica de cobrança. E isso tem uma divisão extremamente longa aí para ser trabalhada. Mas você topou, então tá valendo. Então agora, baseado nisso, responda a pergunta da Lulu. Acho que esse é o grande divisor de águas de uma startup assim, que vai funcionar. Quando nascemos, éramos 3 founders ouvindo a dor de um profissional de saúde. Então, assim, a gente tem que nascer não apaixonado pela solução e sim pelo problema, né? Isso todo mundo já ouviu falar. Então, a primeira coisa foi escutar quem vai consumir. E nós, 3 founders, a minha formação é de comunicação, marketing, e depois eu fiz gestão empresarial, fui fazer novos negócios, estive no Canadá 1 ano fazendo alguns planos de negócio, mas eu sabia que eu ia cuidar ali de uma parte mais voltada à administração, atrair investidores, desenvolver produto, e aí trouxe um CTO e uma pessoa de operações que já tinha muita experiência em marketplaces, e isso para conceber um produto era muito importante. Mas nós precisávamos ter cabeça da área da saúde dentro da empresa. Então, começamos por contratar alguns executivos que eram da área da saúde, mas eu acho que isso funcionou para a gente tirar a ideia do papel. O que fez a absoluta diferença para a empresa começar a escalar foi quando a gente abriu a nossa primeira rodada de investimento, né, que a gente chama de pré-seed, para trazer o famoso smart money, né? Dinheiro por dinheiro a gente arruma em qualquer lugar. Agora, quem pode contribuir com estratégia, com decisões, contatos relevantes e encurtar o caminho dos erros que a gente pode vir a cometer são os nossos investidores e conselheiros como vocês. Então, isso foi nítido. Acho que primeiro foi a Lu que chamou, falou para o Pedro. A Lu me indicou, falou assim, pô, fale com o Pedro. Aí depois de um tempo, a Lu, ela fez de difícil. Ela fez de difícil, naquele momento ela não estava apta, ela tinha as barreiras contratuais dela, e aí depois que as barreiras contratuais foram transpostas, todo esse charme, toda essa sedução de vocês, que eu agradeço muito, mas de fato, eu acho que esse processo, essa construção, saindo do nível da ideia e do piloto e trazer um conselho advisor, eu acho que trouxe um salto de desafio, né? O Pedro é muito mais chato do que eu, sou muito mais legal, mas traz um desafio porque, de fato, como a gente tem uma alma executiva e inquieta, a gente sai da cadeira de quem olha o balanço e discute a estratégia e desce, como toda a health tech merece, para o universo da execução, sob o ponto de vista de aconselhamento de advisors de vocês. Então, eu espero que a gente tenha cumprido bem o nosso papel, mas para trazer as provocações que precisam ser feitas para o impacto que se quer gerar. E eu acho que essa cronologia não poderia ser mais feliz. Porque a gente vive um ano, né? 24 está sendo surpreendente, né, Pedro? Não, a gente... 24, eu vou te falar, o meu 24 começou em dezembro de 23. Muito louco. De tanta notícia, de tanta resposta boa que a gente teve. Porque, assim, saúde, igual a Clina está fazendo agora, o tempo de virada de chave, de começar
a sair do vale, que a gente está falando da curva de estruturação e preparação para a ascensão de uma startup, em saúde é pelo menos 4 anos. Exato. Pelo menos 4 anos. Uhum. Então, a gente fica muito feliz quando, em 4 anos, a clínica começa já a trazer esses frutos. Porém, existe ainda um mar gigantesco para ser navegado, e aí vem aonde vai precisar de mais suporte, mais estrutura, mais solidez na entrega. A solidez de entrega eu acho que é o principal, é onde você vai conquistar. Do mesmo jeito que não tem jeito. Quem tem produto bom não precisa vender, ele é vendido naturalmente porque o cliente vende o seu produto. Perfeito. Então é gostoso quando você vai em um lugar e fala assim, nossa senhora, aquele médico é fantástico, a clínica dele é maravilhosa, ele recebe a gente de um jeito lindo. Olha como tem componentes para a gente falar Exato. da assistência médica, da assistência de um dentista, da assistência de um fisioterapeuta. Então, pô, é muita composição para a gente achar que a gente vai simplesmente fazer um investimentozinho ali, chamar 2, 3 pessoas mais fortes de mercado aqui, e que isso simplesmente vai se tornar uma equação fantástica. Não é. E eu acho, Tem, Pedro... tem uma coisa que eu acho que é a base de tudo, e aí é onde o João, na minha opinião, tem a sua grande parcela de sucesso. Rotina mata qualquer empresa. Eu e a Lu, a gente fala com o João toda semana, ligação, alguma indicação, alguma coisa, reuniões de conselho a cada mês, mas o dia a dia, para deixar isso num ritmo que seja extremamente entregável, é onde está a diferença. Eu posso pegar acho que o nosso primeiro exemplo de pensar fora da caixa com o ingresso de vocês. Não sei se vocês lembram, mas a gente estava... Eu precisava sair do dia a dia, a gente estava lá com um produto bom já, voltado inicialmente para o B2C, né, vendendo direto para o profissional de saúde. E legal, os processos estavam funcionando, inicialmente a gente estava com canais de divulgação ainda limitados, mas aí vocês trouxeram alguns canais de parceria fantásticos para a gente. Mas a gente estava pensando muito no modelo B2C ainda. E aí vocês perguntaram, mas com quantos consultórios hoje vocês estão na base? E acho que a gente tinha atingido lá uns 800 consultórios. E aí a gente se questiona, mas por que você não abre isso para o B2B? Por que as corporações de saúde, e aí dando o exemplo lá de trás, planos de saúde que querem fazer a sua expansão de negócio, hoje também não querem investir o seu CAPEX, comprometer um CAPEX nos ativos. Então, em um período tão conturbado, de sinistralidade média 85... Exatamente. E acho que a minha fala foi um pouco sobre isso, João. Aí olhando, né, como uma estrategista em saúde, a gente sai pós-pandemia num ambiente muito onde ninguém sabia como cuidar daquilo, era algo novo para absolutamente todo mundo. Num primeiro momento, um movimento importante de união de recursos, porque a primeira agenda era de sobrevivência na nossa pirâmide. Depois veio o impacto de tudo isso, para o bem e para o mal, em relação a custos, previsibilidade, valores de acesso à saúde. A gente vê um movimento importante na saúde pública e na saúde privada, sob o ponto de vista de, primeiro, para o brasileiro, a saúde virou o segundo bem maior. De maior desejo. Ele era o quarto, né? A gente sabe disso. Antes vinha alimentação, moradia, educação e saúde. Pós-pandemia, saúde virou, depois da alimentação, o segundo maior bem. Se você considerar a alimentação uma questão de saúde, então você vê uma sensibilidade da família brasileira, independente da sua capacidade de consumo, de ter alguma referência de saúde. Por outro lado, um sistema que sofreu muito, né? Que seus recursos foram literalmente desconstruídos, sob o ponto de vista de excessos, de falta, de escassez, de oportunidade de atender, enfim, represado a assistência, represado o uso de ativo, e aí você tem um 22, 23 tentando se recuperar. A gente achava que 24 ainda era um ano de recuperação, mas o que a gente percebe é um 24 em retomada. Né? Eu sou uma otimista, então dizem que eu vou até... Muitas empresas estão retomando, não divulgaram ainda que estão retomando, isso que é o mais interessante, mas infelizmente tem muita empresa que está indo embora.
E eu acho que esse é um ponto importante, Pedro, e por isso que eu falei que a cronologia ela é valiosa e que existe uma ação, né, seja lá do que você imagina, né, do universo que for, que traz essa maturidade da Clina junto com uma busca de alternativas, porque a gente tem um início ainda sensível, silencioso, desconfiado, pouco divulgado, mas de um reposicionamento, ainda sob risco de ter baixíssima previsibilidade e uma discussão regulatória super importante, que são as cenas dos nossos próximos capítulos, mas você tem uma retomada. Mas a gente não vai voltar da onde a gente estava. É uma retomada diferente, com uma busca de alternativas sustentáveis. Não só do ponto de vista do discurso da sustentabilidade como para o externo, sustentabilidade para o próprio bolso mesmo. Viva, ou exato. eu vou embora ou eu fecho. Então, existe uma agenda cronológica importante de 24 que em abril, parece que já foram 11 meses, de discussões pertinentes e soluções de hoje. Isso é aplicável? Isso gera valor? Eu consigo ter acesso? Imagina um profissional de saúde que se formou no meio da pandemia, onde a barreira física de atendimento limitava a sua capacidade de atendimento. E aí, quando ela vai no mercado, ela tem que pôr um investimento que ela não tem. E aí ela busca uma alternativa. Na Clina a gente tem esse exemplo. Na Clina a gente tem hoje um grupo gigantesco de profissionais de determinadas especialidades que hoje são grandes grupos dentro, porque justamente a capacidade do investimento nesse momento está escassa. Exato. Então, ou eu vou utilizar isso para o meu bem-estar, ou simplesmente eu tirar o meu bem-estar para poder trabalhar. E se der para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Exato. Até trazendo um pouco desse movimento mais zoom out ainda, acho que aprendi isso com falas de vocês, mas eu acho que a pandemia ela veio questionar muito aquele modelo que era preponderante, que era o hospitalocêntrico, né? Todo mundo vinha, tinha alguma coisa, ia até um hospital para resolver o que fosse. E com a pandemia a gente viu o quanto as farmácias trouxeram capilaridade como uma opção de ponto de coleta ou ponto de atendimento para a área da saúde. E o que a Clina vem trazer nessa terceira onda agora é trazer mais capilaridade ainda para a área da saúde, enfim, tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde fazer um atendimento. Eu acho que tiveram novas agendas. Eu acho que, por exemplo, voltou aquela figura do farmacêutico ser o membro de confiança da família, né? Eu sou velhinho o suficiente para lembrar que meu pai ia para a farmácia. Eu tive em Rio Preto no final de semana. Aí eu fui na farmácia, tinha a farmácia lá famosa, para quem conhece São José do Rio Preto, sabe que dia do médico, o farmacêutico mais famoso da cidade é sempre parabenizado. E aí você vê a figura da farmácia, mas você vê a figura da telemedicina, que foi, para muitos, o único meio de ser assistido, dado o risco de você ter contato físico na pandemia. Então, isso quebrou vários paradigmas. E aí, outros profissionais de saúde que antes tinham um posicionamento mais secundário, que ganharam visibilidade, sob o ponto de vista de continuar a assistência. Todo o serviço diagnóstico foi reinventado na pandemia. Até então, coleta domiciliar, por exemplo, de exames era um luxo, e hoje é uma realidade. O papel que as vacinas tomaram na nossa vida, o grau de consciência que a gente teve sobre vacinas. Então, a gente vive uma mudança de comportamento, e algo que a gente achou que no Brasil ia demorar muito tempo para acontecer, e está acontecendo, eu, enquanto indivíduo, quero me cuidar forte, eu quero ser resistente para que, se tomara não acontecer de novo, eu esteja preparado para isso. Nessa mudança de comportamento, com a priorização da saúde, com novos hubs de saúde, com uma tecnologia que se insere no ecossistema de saúde, a Clina se fortalece, ela tem uma prontidão importante dentro dessa jornada deste prestador de serviço de saúde. Quais são os próximos voos, né, da Clina? Como que você coloca? A gente olhou muito para a jornada desse profissional de saúde, a gente esparrou agora no B2B das companhias de saúde, as operadoras, os hospitais que ganham braços. As próprias empresas de benefícios hoje que estão ultrapassaram mais de 50 milhões de brasileiros hoje com cartões de benefício. Tem muita coisa. Dentro desse cenário,
em termos de ondas, né? Não sei se a gente quer Mas, contar. Lu, até contando um caso engraçado de B2B que a gente está atendendo agora, as próprias faculdades hoje, elas querem ter um diferencial competitivo com os próprios alunos, né? Por que ele vai se formar lá e não aqui? E a gente vem negociando com algumas entidades da saúde para que o profissional, quando se forma, ele tenha um período X aí de consultório na Clina. Então, para a gente ver o quanto que essa mensagem de não investir no ativo, estou te dando suporte, está indo até para a educação, essa mudança de cultura que a gente está vivendo agora. Mas, sim, a gente foi do B2C, a gente foi para o B2B e agora a gente se aprofunda como hub de saúde, diversificando todos os nossos serviços. E eu acho que o nosso próximo grande passo é trazer o paciente para o centro. A gente tinha uma longa jornada para isso, mas a gente foi descobrindo algumas possibilidades. Eu acho que o paciente é o gerador de toda essa cadeia que a gente está falando até agora, né? Já que você falou do paciente, eu vou falar então. Olha, você não aguenta, eu não aguento, não. Vai falar do paciente, eu vou falar. Mas você vê que coisa interessante. A gente teve a promulgação da LGPD, e a LGPD ela deixou muito claro todas as capacidades e responsabilidades de cada ente. Do titular do dado, que somos nós como pacientes, do controlador do dado, que é quem tem responsabilidade por aquele dado, o fiel depositário, que pode trabalhar aquele dado para benefício da saúde, e ainda tem o operador do dado, que pode, com parceria com o controlador, ser alguém também para trabalhar aquela informação, desde que tenha o aval e a anuência do titular do dado. Uhum. Na hora que a gente tem toda essa cadeia muito clara, e a LGPD deixou isso botando todas as responsabilidades de cada um, a gente não tem hoje nem 3% das instituições de saúde com capacidade de realmente ter políticas de privacidade e termos adequados para justamente poder usar esse dado do paciente em benefício dele. Em benefício dele, exato. E aí, poxa, pera lá, olha o espaço que foi criado e olha o quanto que a gente ainda tem que evoluir e olha como você ter um hub de saúde trazendo orientação jurídica, orientação estratégica, orientação para o paciente para deixar tudo isso pronto. Tem muita coisa para crescer ainda. Mas, Pedro, você não acha que o principal recurso para a saúde em prol do ecossistema e principalmente do paciente é a informação? É a informação. E a gente vai seguir nesse caminho. Exatamente. Mas eu acho que esses são as cenas do próximo capítulo. Próximos capítulos. É verdade. Teremos mais episódios, mais capítulos. Serão 280? E eu, como uma das convidadas e que vou trabalhar com você dentro dessa agenda, eu queria convidar quem está vendo a gente a acompanhar, ajudar, criticar, indicar que temas sejam interessantes. Por quê? Porque, primeiro, que eu e o Pedro adoramos falar muito. Segundo, porque o João é suficientemente empreendedor para trazer a gente aqui com grandes convidados. Terceiro, que quem vocês quiserem, a gente pode trazer. Exato. Entendeu? Porque... Então, a gente acessa todo mundo. Pode pedir, manda para o João, põe lá no chat, que eu e a Lu vamos atrás de quem vocês quiserem que a gente coloque aqui para bater um papo sobre melhorias na saúde, sobre estruturação do que pode ter de tudo o que tem a ver hoje com tecnologia e novos modelos, nós vamos trazer para cá. Porque, afinal de contas, se a gente falar de um hub que vai oferecer recurso para os profissionais de saúde, a qualidade e a crítica e o entendimento das oportunidades também é um desafio. Ambientes seguros, como a gente está construindo aqui, eles são super necessários para que a gente possa ter essas discussões, para provocar quem está vendo a gente lá no vídeo ou está ouvindo a gente por podcast, para que a gente possa ter esse retorno e fazer a construção de uma maneira pragmática, estruturada, crítica, mas principalmente com esse olhar empreendedor. E aí, eu já dou meu gancho te parabenizando publicamente por essa aposta importante na saúde. Nós somos velhos apaixonados. Ele conseguiu convencer nós dois. ele é bom nisso. Ele é bom. Nós, como apaixonados em saúde, e tantos outros colegas que têm essa inquietude,
sozinho a gente não vai conseguir. E eu acho que esse olhar de outras pautas, outras indústrias, por que não outras dores, a gente tem que aprender com isso, né? A gente tem tanto problema que às vezes a gente esquece de olhar para fora. E esse olhar externo está enriquecendo muito essa discussão. Então, parabéns pela iniciativa da Clina, parabéns a seus parceiros na construção desse projeto, nos investidores, parabéns pela paciência comigo e com o Pedro. Eu já fiz aniversário na Clina, sabia? Eu ainda não. Já fiz aniversário. Eu ainda não. E, Pedro, dá esperança, não dá? Não, eu fico super empolgado. Eu sou muito crítico, como eu já falei, tá? Em saúde. Tudo que traz sobreposição traz aumento de custo, traz dificuldade de permeabilidade, de capilarizar. A Clina é uma dessas situações que ela sobrepõe justamente essa característica, porque ela não traz aumento de custo. É o contrário, ela traz melhoria de processo, redução de custo, porque o custo está compartilhado. E aí, poxa, é mudança de paradigma. Então, a gente passa a evoluir cada vez mais em um processo de conseguir modular coisas melhores para a saúde e, claro, para os profissionais de saúde. Joãozinho, parabéns. Muito feliz de estar aqui contigo agora nesse projeto novo do ClinaCast. ClinaCast estreando em grande estilo. E a gente vai ter muito assunto: regulatório, fonte pagadora, desafio da carreira do médico, do profissional de saúde. Vamos trazer gente interessante para ouvir, para debater, vamos falar até de orientação para a tua estrutura pessoal, para você conseguir ter tranquilidade e foco para facilitar na tua vida. Então vamos trazer gente das melhores qualidades aqui para vocês. Gente de fundo, gente de investimento, porque você fala uma coisa que você passou, talvez de uma maneira tímida, mas importante, tem muita gente boa querendo investir na saúde, e como chega em quem precisa desse investimento para se alavancar, e isso está no seu sangue, no seu DNA, né? E conta com a gente, tamo junto aqui. Perfeito. Bom, é isso, trazer os melhores stakeholders aí para este projeto tão querido, que todo mundo pegou com muito carinho. E acho que a gente abriu com a mensagem que a gente queria, era trazer essa visão de futuro, as melhores práticas, aonde a gente quer chegar. Vamos traduzir tudo isso em alguns episódios aí. Obrigado. E se você gostou, vamos lá, ClinaCast. Fica com a gente. Acessa lá o canal do ClinaCast no YouTube. Coloca o like lá, passa a seguir, que a gente vai atualizando vocês de tudo. E olha que tem muita coisa boa. Tem. Fica com a gente. A gente vai contando para vocês, mas escreve também, diz o que você quer saber sobre saúde, investimento. Segue as redes sociais também, tem a rede social do João, tem a da Lu, tem a minha. A Lu acabou de voltar de Harvard essa semana, fez uma imersão fantástica lá, ficou me ligando a semana inteira, contando novidade, falando, Pedro, a gente tem que fazer isso, Pedro, a gente tem que fazer aquilo. É verdade. Tem muita coisa boa, tem muita coisa. Tem o tal do vácuo na saúde, tem discussões importantes sobre o que está dando certo, ferramentas de engajamento, como estão tratando saúde e como a gente pode olhar para o nosso Brasil e gerar esse valor. Vamos trazer para a mesa e compartilhar com essa turma boa. João, parabéns. Obrigada, Obrigado. viu? Esperamos Valeu, vocês. Obrigado. Turma, um abraço.